Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma resolução de provas anteriores, ainda com a FUVEST 2012. Vamos lá para a questão número 2. A questão 2 diz assim: um aluno efetuou um experimento para avaliar o calor envolvido na reação de um ácido com uma base. Para isso, tomou 8 tubos de ensaio. E a cada um deles adicionou 50 ml de uma mesma solução aquosa de ácido HCl, que é o ácido clorídrico, e diferentes volumes de água. Em seguida, adicionou esses tubos em uma caixa de isopor para minimizar trocas de calor com o ambiente. A cada um desses tubos foram adaptados uma rolha e um termômetro para medir a temperatura máxima atingida pela respectiva solução. Após o acréscimo rápido de volumes diferentes de uma mesma solução aquosa de NaOH, que é a soda cáustica, o volume final da mistura em cada tubo foi sempre 100 ml. Os resultados do experimento são apresentados na tabela. Então, nós temos aqui uma tabela que vai nos ajudar a responder os itens A, B e C. Vamos começar pelo item A. Construa um gráfico no quadriculado apresentado na página de respostas que mostre como a temperatura máxima varia em função do volume da solução aquosa de NaOH acrescentado. Olha, na folha de respostas, você vai encontrar esse quadriculado. Esses números que estão aqui foram eu que coloquei. Mas esse quadriculado aqui é o que vem na sua folha de resposta. Esse item A aqui pede a construção do gráfico. A FUVEST tem pedido com frequência a construção de gráficos. E nós vamos levar lá para o gráfico somente essa coluna e essa coluna. Então, eu trouxe aqui o pente, deixei prontinho pra gente, olha. Tá aqui, isso daqui é o que vem na sua folha de resposta e você vai trabalhar com os dados da coluna volume de NaOH e os dados da coluna temperatura. Vamos lá, olha só. Eu tenho que colocar esse volume de NaOH em um dos eixos. Eu escolhi o eixo X. A temperatura, vou colocar assim, ó, nesse formato, vou colocar aqui, ó, no eixo Y. Vou fazer um pouquinho mais pra cá. O volume foi acrescentado de 5 em 5. Começou em 0, 5, 10, 15. Daqui esses valores. Vou colocar aqui, ó, um em cada linha. Ó, aqui é o 0, aqui é o 5, aqui é o 10, aqui é o 15, o 20, o 25, o 30 e o 35. Foi só até 35 porque o volume de NaOH foi só até 35. A temperatura está com valores, um número com vírgula. Vou colocar só número redondo. Começar no máximo em 30 e descer até o 23. Vou colocar aqui, encaixadinho. Posso começar aqui, ó. Aqui é o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28, o 29 e o 30. O meu interesse agora é encontrar os pontos. Vamos ver se vai dar certo aqui. A construção desse nosso gráfico. Tá aqui, ok. Vamos tentar marcar os pontinhos. Vamos marcar esses pontos de vermelho. Olha só, eu tenho um ponto que no volume 0 a temperatura era 23. Então, olha, quando o volume é 0, a temperatura é 23, eu vou vir, fiz um pontinho aqui. No volume 5, a temperatura é 24,5. Olha, 24,4 é um pouco mais do que 24, mais ou menos aqui no meio, isso no volume 5. Tá aqui. No volume 10, a temperatura é de 25,8. 25,8 é um pouco mais aqui, mais ou menos. Tá aqui, prontinho o ponto. Agora, no volume 15, a temperatura é 27,2, um pouco mais do que 27. Mais ou menos aqui. Quando 20 é 28,6. Quando o volume é 20, a temperatura é 28,6. Quando o volume é 25, a temperatura é 30. Quando, olha aqui,
Volume 30, temperatura 30. Vem e marca o ponto aqui. 35, 30. Vem e marca o ponto aqui. Ótimo. Agora eu vou unir esses pontos. Vale a pena fazer com a régua, tá? Aqui eu tô fazendo a mão livre. Não é muito fácil fazer isso aqui, não. Pronto, tá aqui construído o nosso gráfico. Volume por temperatura. Daí agora eu vou copiar esse item aqui e vou trazer para cá. Então, é isso aqui que eu vou anotar na minha resposta. Tá aqui a minha resposta do item A. Tirando as rebarbas aqui. Vamos agora para o item B da questão. A reação do ácido com a base libera ou absorve calor. Justifique sua resposta considerando os dados da tabela. Então, eu tenho que chamar a tabela. Vamos comigo. Essa aqui é a resposta final. Vamos aqui comigo, observando os dados. Olha. 0 de NaOH, temperatura 23. 5 de NaOH, temperatura 24. Vamos observar o seguinte. Conforme adicionamos a base, a temperatura da solução aumenta. É verdade que houve um limite, mas nesses primeiros tubos, conforme adicionávamos base, a temperatura ia aumentando. Essa temperatura aqui é da solução. A solução é o local onde ocorre a reação. Outra conclusão. Conforme adicionamos a base, ocorre a reação de neutralização. O que é neutralização? É quando a base encontra o ácido. Enquanto ocorre a neutralização, a temperatura da solução aumenta. Então, olha, aqui não tem neutralização, a temperatura é 23. Aqui teve neutralização, a temperatura é 24. Aqui teve neutralização, a temperatura é 25. Então, se a temperatura aumenta, quer dizer que a solução ganhou calor. Então, aqui, ó, que começou com uma temperatura 23 e agora tem 27, por exemplo, ganhou calor. E se a solução ganhou calor, a reação de neutralização, que foi a reação do ácido com a base, liberou calor. Então, voltando à pergunta aqui, olha, a reação do ácido com a base libera ou absorve calor? Justifique sua resposta. A reação do ácido com a base libera calor. Então, nós vamos ter que justificar considerando os dados da tabela. Considerando os dados da tabela, nota-se que com a adição de base e consequente reação com ácido, a temperatura da solução aumenta, o que indica que o calor foi liberado durante a reação. Agora, nós vamos para a letra C. Calcule a concentração em mol litro a menos 1, que é o mol por litro, da solução aquosa de HCl, sabendo que a concentração aquosa de NaOH utilizada era de 2 mols por litro. Vale aqui fazer uma observação importante. É o seguinte, a partir do sexto tubo, no sexto tubo, aconteceu a neutralização máxima, porque chegamos a uma temperatura máxima. Qualquer volume adicional de NaOH não variou a temperatura, quer dizer, não alterou a reação, não aconteceu novas reações. Então, aqui, esse aqui é o meu volume em que ocorre a máxima neutralização do ácido. Então, é esse o volume da base que eu vou utilizar para realizar os nossos cálculos. Então, vamos agora trazer o nosso exercício para cá, para poder responder ao que o enunciado nos pediu. Olha só, o enunciado nos disse que a concentração em mol por litro de NaOH era de 2 mols por litro. Então, trazendo para cá, que nós vamos agora fazer continhas. Vamos lá, olha só. Para responder o item C. Foi-nos dito que a concentração molar da base, que é esse daqui, é igual a 2 mol litro a menos 1. Ótimo. Sabemos que essa molaridade, antigamente chamada de molaridade, né? Hoje ela é chamada mais de concentração em quantidade de matéria. Ela é dada pelo número de mols dividido pelo
volume. Veja só, a molaridade da base nós conhecemos. Deixa eu apagar. A molaridade da base é 2. O número de mols de base nós não conhecemos. O volume da base está aqui, ó, é o volume da temperatura máxima, foi de 25 ml. Só que eu não posso deixar esse 25 em ml, tem que deixar em litro. Por isso é 25 vezes 10 a menos 3 litros. Multiplicando em cruz, o número de mols da base é igual a 50 vezes 10 a menos 3 mol. Mas a nossa pergunta não foi essa, Gisele. Vamos ver qual foi a mesma pergunta. Pergunta: calcule a concentração em mol por litro da solução aquosa de ácido, sabendo que a concentração aquosa de NaOH utilizada era de 2. O ácido, olha, nós usamos um volume de 50 ml. Mas antes disso, olha que o aluno precisava entender aqui. Vou passar um traço. Continuando ainda o nosso cálculo, olha só. A reação de neutralização é uma reação de uma base com um ácido. É preciso que o aluno aqui saiba montar essa neutralização. No caso, essa neutralização, ela é muito simples. Ela nos dá uma proporção em mol de 1 mol da base para 1 mol do ácido. Reações de neutralização, você pode ter uma videoaula sobre reação de neutralização, você pode estudar pelo blog. Tem uma videoaula sobre cálculo estequiométrico, que vai te ajudar a perceber essa relação. E aqui nesse cálculo, olha só, se o número de mols da base é 50 vezes 10 a menos 3 mol, que eu acabei de fazer a continha, quanto será que é o número de mols do ácido? Tá prontinho para a gente montar uma regra de 3, que nem precisa multiplicar em cruz. Olha, o número de mols do ácido, então, é igual a 50 vezes 10 a menos 3 mol. Só que ainda não é essa a nossa pergunta. A nossa pergunta é qual é a concentração molar ou a concentração em mol por litro do ácido. A concentração em mol por litro do ácido é igual ao número de mols do ácido pelo volume do ácido. Substituindo na fórmula, então, temos que a molaridade do ácido é igual a 50 vezes 10 a menos 3, dividido pelo volume do ácido, que também é 50 vezes 10 a menos 3. Olha, o sonho dos alunos. Então, a molaridade do ácido é igual a 1 mol por litro, ou 1 mol litro a menos 1. Essa, finalmente, é a sua resposta. A resposta do exercício fica... Tenta a pergunta, vamos olhar de novo. Calcule a concentração de ácido clorídrico. Então, você responde. A concentração... Nossa. Ficou bonito aqui, é melhor digitar, né? Vamos lá. A concentração de HCl é de 1 mol vezes litro a menos 1. Então, essa é a resposta do item C. Espero que vocês tenham entendido. Boa sorte a todos.